Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área e vamos lá para mais um sábado onde a gente vai dar continuidade a uma análise em cima de uma operação que eu tenho aberta dentro do mercado, uma operação que eu estou fazendo em cima do Ethereum. Essa operação ela está avaliada mais ou menos em R$70 mil e eu venho falando com vocês, já deve ser a quinta semana já que a gente vem acompanhando essa operação, uma operação que eu estou abrindo em long no mercado, não é uma operação alavancada, é uma operação em spot, mas onde eu estou fazendo compras parciais em determinadas regiões. Regiões que eu uso do meu setup e exatamente regiões que eu ensino para vocês como que vocês fazem para poder entrar dentro dessas regiões. Quais são essas regiões? Exatamente Fibonacci. A gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. De segunda a sexta-feira a gente tem análise do mercado cripto. Aos sábados eu dou uma aula sobre como operar no Price Action e inclusive nas últimas semanas eu estou mostrando na prática. É uma aula prática, exatamente com capital meu e não seu. E aos domingos a gente sempre fala de alguma coisa aí que tá rolando sobre o mercado cripto, beleza? Então se inscreve aí porque a gente traz um mega conteúdo todos os dias da semana. Bom, pra gente começar aqui falando, olha só, a gente tem a operação aí, hoje a operação como eu venho comprando, ela já foi colocado ali para dentro mais ou menos $12 mil e eu venho comprando ao longo esses últimos dias, venho comprando também na região que nós estamos, então ordens de $1.000 ali, você pode ver na data de ontem, no dia 17, no dia 15, eu estou fazendo essas compras parciais, beleza? Ainda tem mais caixa para aportar, ainda tem mais dinheiro para entrar para dentro dessa operação, caso a gente continue caindo. Se a gente não continuar caindo, a gente não coloca mais capital para dentro, beleza? A gente já está aí com 6,5 Ethers já, exatamente para essa operação. E essa operação aqui, ela não é uma operação de curto prazo, tá? Não estou pensando na próxima semana, não estou pensando nas 3 próximas semanas, afinal, já fazem 5 semanas que eu venho comprando dentro do mercado. Ou seja, se eu estou passando 5 semanas comprando e ainda nem consegui comprar tudo, isso obviamente é uma posição de position trade, quiçá de swing trade, depende um pouco do mercado, quanto tempo vai levar para o mercado se movimentar, ou para baixo ou para cima. A gente sabe que esse mês a volatilidade está extremamente comprimida, então pode se estender um pouco mais e pode passar a ser uma operação de position trade, uma operação que vai levar alguns meses a partir do momento que o mercado começar a se movimentar, 3, 4, 5, não sei quanto tempo vai levar, eu não consigo prever o futuro, e eu detesto cravar datas dentro do mercado. Então essa operação está aberta, a gente vai acompanhando juntos. Todos os sábados a gente está aqui exatamente para fazer isso. Olha só, eu não precisava estar aqui abrindo operações minhas, mostrando o capital meu para você. Isso não precisava acontecer. Poderia fazer como qualquer YouTube aqui e te entregar que Fibonacci funciona da maneira X, Y, Z. Que a gente compra suporte, que a gente vende resistência, tudo que você já conhece, que está escrito no book. Mas eu estou fazendo isso nesse quadro para mostrar para vocês que o canal aqui é preto no branco. Se eu falo que eu uso Fibonacci, se eu falo que eu compro queda, se eu falo que eu compro suporte, cara, eu quero mostrar para vocês que realmente eu faço isso. Eu acho que isso daqui vai gerar um laço de confiança entre nós. Por isso que eu estou abrindo esse tipo de operação aqui para vocês, para mostrar exatamente com capital ali na tela como que a gente opera no mercado. A gente vai analisar o Ether, a gente vai ver o Price Action de como que tá isso, mas olha só que louco. Além da gente ter toda a nossa bagagem de Price Action, além da gente entender como que funciona a estratégia de Price Action, como que funciona a retração de Fibonacci, como que funciona suporte e resistência, algo que a gente tem também ao longo desse processo é os nossos sentimentos, as nossas emoções, como que a gente se comporta diante do mercado. Porque saca só, saber o Price Action, saber Fibonacci, todo mundo sabe, vai estar em um livro ali, mas você ter o emocional para realmente colocar aquilo em prática é um pouco mais difícil. E nessas 5 semanas que se passaram,
eu também tenho sentimentos, eu tenho os mesmos sentimentos que você tem, inclusive. E o que eu tiro como lição dessas 5 semanas que passaram? Um mercado chato, angustiante, o mercado não anda, não se movimenta, já tem 5 semanas que a operação está aberta e você fica pensando, pô, mas eu poderia ter colocado esse dinheiro em Apple, por exemplo, a Apple está subindo, poderia ter colocado esse dinheiro em outro local, poderia ter comprado mais dólar, Você começa a pensar esse tipo de coisa. Isso passa na minha cabeça também, isso vai passar na cabeça de qualquer investidor, até mesmo do Warren Buffett. A única diferença que a gente tem é as pessoas que sabem controlar o seu emocional, sabem não perder para aquela vozinha que ela tem dentro da cabeça dela e sim seguir o plano. Ou seja, ao longo dessas 5 semanas eu tive muito um sentimento de angústia, um sentimento de, cara, tá muito chato o mercado, poxa, eu poderia ter colocado essa grana em outro lugar, já teria rendido XYZ, mas tá tudo bem, eu sei desse sentimento e eu sei que isso é um vilão contra essa minha operação. Então, simplesmente, a gente deixa esse sentimento de fora e a gente segue o plano. Às vezes, o plano, ele não segue exatamente como que a gente espera. Porque, saca só, quando eu iniciei a abertura dessa operação, eu abri bem no fechamento desse candle aqui que a gente teve. Olha só, se a gente olhar desse candle para cá, cara, quantos dias já se passaram? Falei que era a 5ª semana, mas é a 4ª semana. Já se passaram, é a 5ª semana. 23 dias que a gente tem essa operação aberta. 23 dias e o preço não se move. Se a gente olhar para a operação, cara, $150 tem 1% ali negativo essa operação. E qual que era a estratégia que eu tive lá no começo? Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar ele linkado aqui no card para você, que é quando eu inicio a abertura dessa operação. É exatamente usando uma estratégia de Fibonacci, ou seja, eu faço a primeira compra em 0,382, depois eu faço mais compras entre 0,5 e 0,382, e para mim os últimos pontos de compra é em 0,618 e 0,5 de Fibonacci, dentro dessa região. Aqui embaixo a gente vai ter a média de 200 períodos. A média de 200 períodos, ela está apontando para cima. Se a gente está apontando para cima, a gente está em tendência de alta. Se a gente está em tendência de alta, eu vou procurar por compras ao longo dos pullbacks, porque os pullbacks eles vão me entregar oportunidades de compra em uma tendência de alta. Por isso que eu estou abrindo essa operação. E olha só, a gente tem sinais de que o mercado está mais favorável para cima do que para baixo. Quais são esses sinais? Olha só, se a gente olhar para padrões gráficos, a gente vai ver que estamos construindo uma cunha descendente no Ether. Cunhas descendentes, elas têm a maior probabilidade de romper para cima. Se a gente olhar para o RSI, a gente vai ver que o RSI também está construindo uma cunha descendente. Probabilidade de romper para cima. Se a gente olhar para o MACD, a gente vai ver que o MACD ele criou uma divergência bullish. Qual que é essa divergência bullish? O preço está caindo e o MACD, o histograma do MACD, essas barras vermelhas e verdes aqui, indicam a força do movimento, a volatilidade que a gente tem naquele movimento. Ou seja, se a gente tem barras grandes no MACD, a gente vai ter um volume maior, uma volatilidade maior naquela ponta. E quando a gente olha para o preço e vê que o preço formou um fundo mais baixo do que o fundo anterior e o MACD formou um fundo mais alto do que o fundo anterior, significa que a gente teve o preço caindo sem uma coerência do volume, sem uma coerência da volatilidade, sem uma coerência da pressão vendedora. Isso acontece porque nesse momento a gente tem uma ausência dos compradores, só que isso mostra para nós que os vendedores podem estar entrando em exaustão. Não significa que eles vão entrar em exaustão, mas quando a gente olha para o MACD, a gente vê que os vendedores podem estar entrando em exaustão. Quando a gente tem um RSI em regiões de sobrevenda, aí sim a gente pode considerar mais que os vendedores estão entrando em exaustão. Por que eu ainda não dei all-in? Por que eu ainda tenho caixa? E por que eu estou comprando aos poucos? Porque o RSI ele não chegou em região de sobrevenda.
Quando a gente chega na região de sobrevenda, a gente tem mais esse senso de que o mercado está entrando em exaustão. Então, a gente tem mais confiança de poder entrar naquela operação. Só que nem sempre a gente vai chegar em regiões de sobrevenda, como nem sempre a gente vai chegar em regiões de sobrecompra. Depende de como que o mercado está, como que as forças estão no mercado. Se a gente tiver muito mais forças compradoras do que vendedoras, a gente não consegue levar o ativo até uma sobrevenda. Se a gente tem mais pressão vendedoras do que compradoras, a gente não consegue levar o ativo até uma região de sobrecompra do RSI. Por isso que é comum, em alguns movimentos, a gente não tocar as regiões sobrecompradas e sobrevendidas. Por conta disso, pelo fato da gente ter que o indicador ele não é uma bala de prata, mas sim, ele te mostra o que está acontecendo e através de vários indicadores você consegue tomar uma decisão. Por exemplo, RSI não é uma bala de prata, você não espera simplesmente ele bater 30 ali sobrevendido para você comprar sempre, cara, não é bem assim, às vezes ele cria divergência, às vezes ele não chega, não existe indicador bala de prata. Então, como não existe isso, a gente sempre tem que ter uma estratégia, a gente sempre tem que construir uma estratégia tanto de entrada como uma estratégia também de saída do mercado. A estratégia ela é bem clara, ela foi bem construída, aonde fazendo entradas parciais ao longo desse pullback. Quando a gente olha para um gráfico semanal, se a gente der um zoom out, obviamente a semana ainda não fechou, eu não posso confirmar isso daqui com vocês porque a gente precisa aguardar o fechamento da semana. Mas olha só, se a gente fechar dessa maneira que nós estamos aqui, a gente vai ter uma inside bar no gráfico semanal. Isso daqui é uma antecipação de que a semana posterior vai ser explosiva. Cara, a semana inteira eu venho analisando o mercado com vocês, eu venho falando com vocês que a volatilidade está baixa e que a gente vai dar uma porrada no mercado. Seja para baixo ou seja para cima, vai estourar a volatilidade. Eu acredito que a gente vai estourar para cima, porque se eu acreditasse que a gente fosse estourar para baixo, eu não estaria comprando, né? Estaria vendendo. Como eu estou comprando, eu acredito que vai estourar para cima. Então a gente tem uma inside bar ao longo dessa semana, caso a gente feche assim. Estou gravando esse vídeo para você numa sexta-feira, no domingo a gente tem o fechamento desse candle. Se ele fechar em uma inside bar, a próxima semana vai ser uma semana porrada. Uma porrada que vai ser para baixo ou que vai ser para cima. Eu espero que essa porrada seja para cima. Então possa ser que no sábado que vem a gente já tenha o mercado andando um pouco mais para a gente ver como que tá essa operação. Novamente, essa operação não é de curto prazo, vai levar um time maior para a gente fechar essa operação, mas eu gosto muito de compartilhar isso daqui com vocês para vocês verem um pouco do skin in the game, que realmente, cara, eu falo para vocês, o que eu falo para vocês eu faço. A operação está aberta aí, não precisaria fazer nada disso daqui e é uma operação que a gente vem acompanhando em vários sábados aqui. Por que a gente está acompanhando isso? Porque eu já dei aula para vocês sobre RSI, eu já dei aula para vocês sobre MACD, eu já dei aula para vocês sobre Fibonacci e eu já dei aula também para vocês sobre entradas parciais. Nesse momento a gente está colocando todas essas aulas em prática e simplesmente gerenciando a operação. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, do nosso sábado, a gente dando continuidade à nossa análise em cima de uma operação que eu estou abrindo no mercado. Não vendi nada de semana passada para cá, pelo contrário, coloquei mais capital para dentro, beleza? E o resto eu vou ter interesse em colocar mais ali para quando a gente estiver em 0,5 de Fibonacci ou se o mercado continuar consolidando dentro dessa região, o capital vai continuar entrando, porque são entradas parciais. Bom, então é isso, tamo junto, forte abraço e amanhã eu tenho um último chamado para você, caso você não tenha se inscrevido na Masterclass O Plano Prático, beleza? Amanhã eu falo sobre isso. Forte abraço, tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!